aí, moçada, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Ferreto Plus. Espero que vocês estejam gostando do nosso projeto. Todos os temas de aula foram escolhidos com muito carinho para serem temas pertinentes para o Enem, para os vestibulares, para a prova que você for fazer. Aqui na Biologia, por exemplo, eu escolhi o tema de nutrição, que é muito importante para a prova, mas, caramba, é muito importante para a nossa vida cotidiana. Evitar deficiências nutricionais, evitar excessos nutricionais, isso aí é fundamental para manter o equilíbrio do corpo, para poder manter a nossa saúde. Primeira parte da nossa discussão é exatamente lembrar quem são os grupos alimentares que o nosso corpo precisa. Eu posso organizar esses caras em dois grandes conjuntos. Quando a gente fala em macronutrientes, eles são carinhas que juntos correspondem a 99% da dieta. Ou seja, a maior parte do que você come são macronutrientes. Quem são esses caras? Eles são os glicídios, também chamados de açúcares ou carboidratos. Você precisa de que 60 a 40% da sua dieta seja de glicídios, e esses caras correspondem, por exemplo, a trigo, automaticamente pão, biscoito, macarrão, mas também arroz, milho, batata, mandioca e daí por diante. Nós temos lá os lipídios. Os lipídios correspondem a algo em torno de 30 a 25% do que você precisa comer e inclui lá óleos e gorduras. Óleos vegetais, gorduras animais, por exemplo. Ainda nos macronutrientes, nós temos as proteínas, sendo, gente, que numa dieta bem balanceada, você precisa de algo em torno de 30 a 15% de proteína. Colocando de outra maneira, o que eu preciso mais é de glicídios, em segundo lugar, de lipídios, e em termos de quantidade, em último lugar, as proteínas, em termos de proporção em relação à dieta. Quando a gente fala lá em proteínas, você vai ter aqui carne, leite, ovo, mas também alguns vegetais, como feijão, como, por exemplo, soja, eles são boas fontes de proteína em relação à alimentação da gente. Quando você começa a analisar esses caras, glicídios e lipídios, eles são basicamente alimentos que a gente chama de alimentos energéticos. Ou seja, eles são fontes de energia para o corpo da gente. Por isso que eles são necessários em maior quantidade, né? Você vai estar o tempo inteiro queimando esses caras para produzir energia. Quando a gente fala lá em proteínas, eles vão ser alimentos que a gente chama de plásticos ou então de construtores. Quando a gente fala em alimentos plásticos, em alimentos construtores, tudo bem, né? Esse nome aí, ele ficou meio fresco. Vamos colocar de outra maneira. São lá alimentos de função estrutural. Proteínas vão formar pele, músculo, osso, cérebro. Proteínas fornecem para a gente os famosos aminoácidos, que a gente usa para fazer as proteínas que constituem o nosso corpo. Aliás, uma lembrança interessante é que, em relação aos organismos vivos, de modo geral, substância mais abundante, água. Em segundo lugar, proteínas. Se você pensa de outro jeito, em relação aos seres vivos, água é o componente mais abundante, mas água é inorgânico. Dos componentes orgânicos, a gente tem lá que as proteínas são os mais abundantes. Eu preciso comer pouca proteína, mas proteína não é queimada, ela não é consumida como fonte de energia, ela fica, entre aspas, guardada na tua pele, músculo, osso, cérebro, e por isso que apesar de você comer pouco, você vai ter uma grande quantidade de proteína no seu organismo. Além dos macronutrientes, nós temos também os micronutrientes. Micronutrientes,
eles correspondem a menos de 1% da dieta, ou seja, uma porcentagem bem pequenininha, mas não quer dizer que eles não sejam importantes. Quem são esses carinhas? Eles correspondem lá às vitaminas e aos sais minerais, micronutrientes. Eles são caras que apresentam uma função que eu posso dizer que eles são reguladores. O que é que eu quero dizer quando eu falo que esses caras são reguladores? Isso quer dizer que nem eles são fonte de energia, nem eles têm papel estrutural. Basicamente, os alimentos reguladores, eles vão, como o nome sugere, regular o corpo, principalmente auxiliando na função das enzimas. Opa, a gente lembra para vocês que as enzimas, elas são um grupo muito importante de proteínas que são catalisadores. Isso quer dizer que elas aumentam a velocidade das reações químicas, e quando as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas, elas deixam as reações rápidas o suficiente para o seu corpo poder funcionar. Por exemplo, dá uma olhada aqui nessa questão da prova do Enem. Atualmente, uma série de dietas alimentares tem sido divulgadas com os mais diferentes propósitos: para emagrecer, para melhorar a produtividade no trabalho e até mesmo dietas que rejuvenescem o cérebro. No entanto, poucas têm embasamento científico e o consenso dos nutricionistas é que deve ser priorizada uma dieta balanceada, constituída de frutas vegetais, uma fonte de carboidrato, uma de ácido graxo insaturado, lembrando que ácidos graxos, eles são componentes dos lipídios. Quando eu falo que ácidos graxos são componentes dos lipídios, os ácidos graxos saturados, eles vão formar as gorduras. Os ácidos graxos insaturados, eles vão formar os óleos. De maneira, moçada, que nesse caso, os ácidos graxos insaturados vão lá tá correspondendo ao que você tem em óleos. E ele continua, e uma fonte de proteína. O quadro apresenta 5 dietas com supostas fontes de nutrientes. Então tá lá, supostas fontes de nutrientes de 5 dietas, e ele coloca assim: a dieta que relaciona adequadamente as fontes de carboidrato, ácido graxo insaturado e proteína vai ser, vamos dar uma olhada, carboidrato, ele coloca azeite de oliva. Eita, moçada, já tá fora, né? Azeite é um tipo de óleo, então ele é insaturado. Ele coloca lá carboidrato, carne de aves. Ora, moçada, carne vai ser proteína. Ele coloca lá nozes. Gente, nozes e castanhas são ótimas fontes de óleos vegetais. Ou seja, ácidos graxos insaturados. Mas nesse caso lá, não carboidrato. Entretanto, mel, docinho como ele é basicamente glicose e frutose. Glicose e frutose são carboidratos. Isso quer dizer que eu eliminei os itens 1, 2 e 3, por enquanto. Somente o 4 e o 5 é que eles estão lá no páreo ainda. Quando ele coloca lá uma fonte de ácido graxo insaturado, azeite de oliva, com certeza. Mas, gente, ele coloca lá carne de boi. Carne é basicamente proteína. Alan, mas na carne também tem lipídio. Beleza, na carne tem gordura e gordura é saturada. Isso quer dizer que eu também eliminei o item 5, o que quer dizer que só sobrou o item 4. O que quer dizer que o item correto para marcar nessa questão aqui do Enem vai ser o item D de dado. Tenho certeza que você aí em casa acertou direitinho essa questão. A gente tem lá outra lembrança interessante, vitaminas, né? Vitaminas, como eu estava discutindo com vocês, esses caras aqui, eles são micronutrientes, necessários em quantidades pequenininhas.
Eles, moçada, são reguladores, ajudam as enzimas a trabalhar. E quando a gente fala nas vitaminas, nós vamos poder dividir elas em dois grandes conjuntos. As chamadas vitaminas hidrossolúveis, aqui na brincadeira, são aquelas que correspondem ao complexo B, a vitamina C e a vitamina P. Como elas são hidrossolúveis, elas são solúveis em água, elas são encontradas em alimentos ricos em água. Bem lógico, né? Hidrossolúvel vai ser encontrado onde você tem água. Quem seriam esses alimentos ricos em água? É o caso de frutas, é o caso de verduras, é o caso de carnes. Então, todos esses caras aí são boas fontes de vitaminas hidrossolúveis. Nós temos ainda as vitaminas lipossolúveis, que correspondem às vitaminas A, D, E e K. Sendo, gente, que, decore como você quiser, ADEC, queda, sei lá, te vira aí para decorar, vitaminas lipossolúveis são encontrados em alimentos ricos em lipídios. Alimentos ricos em lipídios, ricos em óleos e ricos em gorduras. Ei, um negócio interessante pra gente. Nós temos que fígado é o órgão onde você armazena vitaminas nos animais. Você tem que leite, ele tem que ter todas as vitaminas para a vaca alimentar o bezerro. Você tem que ovos, tem todas as vitaminas para o pintinho poder se desenvolver. O que quer dizer que fígado, leite e ovos são boas fontes de praticamente todas as vitaminas. Algumas vitaminas hidrossolúveis para a gente lembrar com mais detalhes incluem lá vitamina B1, chamada lá de tiamina, e a deficiência dela é chamada de beriberi. Gente, o beriberi, ele é uma neurite, uma inflamação no sistema nervoso. Nessa neurite, o indivíduo vai ter fraqueza muscular, ele vai ter dificuldade de pensar, dificuldade cognitiva, ou seja, o cara tá lá todo lascado. Você tem lá a vitamina B2, chamada riboflavina. Ela aparece na respiração celular com o nome de FAD. E na falta de vitamina B2, o indivíduo vai ter dermatite, ou seja, inflamação na pele. Ele vai ter um treco chamado de queilite ou estomatite angular. Eita, que nome feio, né? Sendo, gente, que estomatite quer dizer inflamação na boca, angular quer dizer no canto da boca. É bem característico da falta de vitamina B2 a ocorrência de feridinhas no canto da boca, ou seja, feridas exatamente nessa região aqui. Você tem lá a vitamina PP, que também é do complexo B, né? Ela é a vitamina B3, chamada lá de nicotinamida, ou então de niacina. Ela aparece lá na respiração celular com o nome de NAD, e o nome PP quer dizer preventivo da pellagra. Na falta de vitamina PP, o cara vai ter essa condição pellagra caracterizada por neurite, inflamação no sistema nervoso, caracterizada por dermatite, inflamação na pele, caracterizada por diarreia. Eita, moçada, o cara tá lascado, hein? Um bocado de coisa ao mesmo tempo. Ainda lembrando de algumas vitaminas hidrossolúveis, a mais famosa das vitaminas, vitamina C, ela é o ácido ascórbico, encontrado lá em frutas cítricas, como por exemplo limão, laranja, como todo mundo sabe. E na falta de vitamina C, o indivíduo vai ter uma condição chamada de escorbuto. Hoje em dia o escorbuto é raro, felizmente a maioria das pessoas tem acesso lá a frutas cítricas, mas na época das grandes navegações, o escorbuto era um clássico, né? O
cara entrava lá numa caravela para passar vários meses navegando, não tinha geladeira para conservar frutas e verduras, faltava vitamina C e o cara acabava tendo escorbuto. No escorbuto, um amigo vai ter uma série de problemas. Então ele vai ter queda de imunidade, deficiência imune, o cara vai ter falta de uma proteína chamada de colágeno. A vitamina C é fundamental para a produção do colágeno. Colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano. Ela aparece, por exemplo, nos ossos. Na falta de colágeno, você vai ter fraturas ósseas. Colágeno aparece, por exemplo, no ligamento periodontal, entre o dente e o osso. Sem colágeno, o ligamento periodontal vai embora e você vai ter a queda dos dentes. Colágeno aparece, por exemplo, na parede dos vasos sanguíneos. Sem colágeno, o vaso sanguíneo arrebenta e o cara vai ter hemorragias. Ou seja, outra situação onde o cara vai ter uma série de problemas. Algumas vitaminas lipossolúveis, aliás, as vitaminas lipossolúveis são lá então, vitamina A, chamada retinol ou axerofitol. Na falta de vitamina A acontece um bocado de coisa. O indivíduo vai ter, por exemplo, dermatite, inflamação na pele. Ele vai ter xeroftalmia, meu Deus, que nome feio, xero, seco, oftalmo, olho, xeroftalmia, olhos ressecados. Ele vai ter xerostomia, outro nome muito feio. Ô, gente, eu sei que esses nomes são feios, mas eles são importantes pra gente. Nem que seja como repertório. Às vezes a questão não quer que você saiba o nome de cor, mas quem conhece o nome, às vezes desenrola a questão mais fácil. Xerostomia, boca seca. Entretanto, o que mais chama atenção na falta de vitamina A vai ser exatamente a cegueira noturna, a deficiência em células da retina chamadas de bastonetes, onde os bastonetes estão relacionados com a percepção de luz durante a noite. Isso quer dizer que se os bastonetes na retina não funcionam, você não consegue perceber luz durante a noite, ou seja, cegueira noturna. Uma lembrança, né? Que a provitamina A, o cara que origina a vitamina A, chama de beta-caroteno. A vitamina D, ela é o calciferol, tem várias versões. Lembrança importantíssima, né? Ela é ativada pelo sol, pelos raios ultravioleta do sol, e na falta de vitamina D, o indivíduo vai ter falta de cálcio, deficiência na absorção de cálcio. Essa deficiência na absorção de cálcio, ela é chamada de raquitismo na criança. Ela é chamada de osteomalácia, não é osteoporose não, é osteoporose, é outra doença, tem a ver com hormônios, tem a ver com velhice. Então aqui é deficiência de vitamina osteomalácia lá na idade adulta. Sendo que em ambos os casos, tanto em relação ao raquitismo como em relação à osteomalácia, se falta cálcio, você vai ter fragilidade óssea, fraturas, deformação nos ossos e daí por diante. A gente tem lá a vitamina E, tocoferol. Na falta dela, esterilidade. Na falta dela, aborto é o que pode acontecer. E a vitamina K tem vários nomes, não sei o que, quinona, filoquinona, naftoquinona. Não me interessa tanto o nome dela, não. Agora é importante lembrar que na falta de vitamina K, o indivíduo vai ter deficiência de coagulação e com isso ele vai ter hemorragias. Então, duas vitaminas, se faltarem da hemorragia, vitamina C e vitamina K. Opa, mais uma questão aqui do Enem.
para a gente se divertir. A questão coloca assim: o arroz dourado é uma planta transgênica capaz de produzir quantidades significativas de beta-caroteno. Ora, acabei de comentar que o beta-caroteno vai ser a provitamina A. Aí, a questão continua. A ingestão dessa variedade geneticamente modificada está relacionada à redução na incidência de... Ora, se o indivíduo ingere vitamina A, vai evitar que ele tenha cegueira noturna, né? Vai evitar que ele tenha problemas de visão. Detalhes para a gente colocar. Em relação à letra A, quando ele fala em fragilidade óssea, tanto tem a ver com a vitamina C, com escorbuto, como a vitamina D, com lá o raquitismo. Quando ele fala em fraqueza muscular, na letra B, tem a ver com a vitamina B1, com beriberi, tem a ver com a vitamina PP, com pelagra. Na letra D, alterações na tireoide, tem a ver com a falta de iodo, não de vitaminas, né? O iodo relacionado com o hormônio da tireoide. E quando ele fala lá na letra A em sangramento gengival, opa, hemorragia, tem a ver com a falta de vitamina C ou com a falta de vitamina K. Outro aspecto importante quando a gente fala em nutrição, né, além da falta de vitaminas, outro aspecto que cai muito em prova, exatamente, moçada, relacionado com excesso de alguns grupos nutricionais. Isso pode acabar levando esses fatores dietéticos a um quadro de hipertensão arterial, onde hipertensão arterial é aquele nome fresco para pressão alta. Ora, a pressão normal, ela é aquele valor de 12/8, tradução, né? 120 milímetros de mercúrio de pressão na sístole, que é quando o coração contrai. Meu coração ficou lindo, né? Tudo bem, deixa ele ficar mais lindo ainda. Oh, que maravilha! E 80 milímetros de mercúrio na diástole, que é exatamente quando o coração relaxa. Sendo, moçadinha, que quando você fala na pressão 12/8, 120/80, a pressão oscila no valor máximo de 120, no valor mínimo de 80. Pressão alta, hipertensão, é qualquer valor acima de 12/8. Eu já vou dizer que o cara tem pressão alta. Quando a gente fala de alguns fatores relacionados com a pressão alta, tem a ver com a ingestão excessiva de sal. Agora, por quê? Porque tem a ver com um fenômeno chamado de osmose. Osmose é a passagem espontânea de água de um ambiente hipotônico. Quando a gente fala em ambiente hipotônico, um ambiente que ele apresenta uma concentração menor, para o ambiente hipertônico, que é o ambiente que apresenta uma concentração maior. De maneira que como é que você justifica esse lance de o sal causar pressão alta? Simplesmente o efeito osmótico. Quando o indivíduo vai lá e ingere muito sal, o que acontece é que o sangue dele vai ficar hipertônico, porque ele vai ter alta concentração de sais, alta concentração de NaCl, enquanto que os tecidos vizinhos ao sangue, os tecidos ao redor, vão ficar hipotônicos, porque vão ficar com uma pequena concentração de NaCl aqui na brincadeira. Ou seja, no fenômeno de osmose, nós temos que a água vai do ambiente com menos sal, os tecidos vizinhos ao sangue, que estão hipotônicos, para o ambiente com mais sal, exatamente o sangue que está hipertônico. Detalhe que uma vez que o sangue ganha água, a consequência que nós vamos ter, aumenta o volume de água no sangue. Se aumenta o volume de água no sangue, automaticamente aumenta
a pressão sanguínea. Então, eis aí o motivo pelo qual alimentos muito salgados, eles vão acabar aumentando a pressão, puxa água para osmose. Então, o sangue ganha água para osmose, com mais água, com mais volume, aumenta a pressão sanguínea. Por isso, né, gente, que é bom maneirar na ingestão de sal. A gente tem uma questãozinha aqui que coloca exatamente essa situação para a gente. Durante a aula, um professor apresentou uma pesquisa nacional que mostrava que o consumo de sódio pelos adolescentes brasileiros é superior ao determinado pela Organização Mundial de Saúde. O professor, então, destacou que esse hábito deve ser evitado. A doença associada a esse hábito vai ser, ora, moçada, acabei de colocar, hipertensão arterial, ou seja, nesse caso lá, a pressão alta aqui na jogada. Ainda comentando lá sobre hipertensão, um outro fator diz respeito às fibras. Mas nesse caso, não é o excesso de sal, agora é falta de fibras. Quando a gente fala, moçada, em fibras, elas basicamente são a base de celulose. Uma lembrança para vocês é que celulose não pode ser digerido pela gente, não pode ser absorvido pela gente e com isso é eliminada nas fezes. Isso quer dizer que quando você ingere fibras, aumenta a produção de cocô. Então você não digere, você não absorve, isso aí vai embora nas fezes. Onde é que a gente encontra fibras mesmo, hein? Fibras basicamente são encontradas em verduras e, lembrando mais uma vez, batata frita não conta como verdura, verdura quer dizer verde. Então, alface, por exemplo, lá. E cereais integrais. Pão integral, arroz integral. Bem interessantes pra gente, né? Quando você, moçada, vai lá e ingere pouca fibra, você tem um risco maior de pressão alta. Por quê? Porque as fibras, elas trazem uma série de benefícios. Quando o indivíduo vai lá e elimina as fibras nas fezes, dentre os efeitos interessantes que a gente pode colocar aqui para vocês, nós temos lá, estimula o peristaltismo. E com isso, diminui a possibilidade de prisão de ventre. Peristaltismo é aquele movimento do intestino que transporta o alimento no sentido boca-ânus e ajuda a botar as fezes para fora, sem fibra. Sem peristaltismo, prisão de ventre. Quando o indivíduo vai lá e ingere fibras, no que ele defeca mais, aumenta a eliminação de toxinas no intestino dele. O que acaba trazendo efeitos interessantes, como a diminuição no risco de apendicite, a diminuição no risco de câncer de intestino. Tem outra coisa interessante. Quando a gente fala lá em relação a fibras, elas misturam com as gorduras do alimento e o alimento acaba não absorvendo, você acaba não absorvendo toda a gordura do alimento. A gordura é eliminada nas fezes. Então diminui a absorção de gordura e ao diminuir a absorção de gorduras, automaticamente diminui o risco de o indivíduo ter obesidade. Então, normalmente, quando você come a gordura, ela é absorvida, ajuda você a ganhar peso. Mas se você come gordura com fibra, a gordura mistura com a fibra, a gordura vai embora no cocô, vai embora nas fezes e você absorve menos gordura. Então, com isso, diminui o risco de obesidade. Você também vai ter que a ingestão de fibras, ela também ajuda a diminuir a taxa de colesterol no sangue. O mecanismo aqui é um pouco mais complicado, mas é interessante que vocês saibam disso, de modo que, pelo simples fato de que a ingestão de fibras ela vai diminuir o risco de obesidade, ela vai diminuir o teor de colesterol no sangue, você já vai ter então a diminuição no risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, pressão alta. Por isso que, quando o indivíduo tem uma ingestão
pobre de fibras, a ingestão pobre de fibras no indivíduo aumenta o risco de hipertensão. Aliás, comer pouca fibra aumenta o risco de prisão de ventre, aumenta o risco de apendicite, de câncer de intestino, de obesidade, de colesterol em excesso no sangue, e aí vai. Daí, uma das lembranças muito importantes do ponto de vista dietético é coma fibras, verdura, de vez em quando pão integral, arroz integral, sempre vai acabar ajudando. Quando a gente está falando aqui para vocês, em relação lá à gordura, em relação ao colesterol, qual é a relação? Com pressão alta. O que acontece com o colesterol? Ele forma lá as chamadas placas de ateroma. As placas de ateroma, exatamente lá na aterosclerose, nesse caso lá, elas formam placas de colesterol na parede dos vasos sanguíneos, e essas placas de colesterol na parede dos vasos sanguíneos dificultam a passagem do sangue. No que dificulta a passagem do sangue, vai levar a um quadro de hipertensão arterial. A gente, moçada, dá uma olhada aqui nessa questão, né? Puxa, como estou fora de forma. Só há uma coisa a fazer, se não puder perder as banhas, amarre-as, né? Claro que é uma referência clara à obesidade. Ele coloca lá a condição física apresentada pelo personagem da tirinha. É um fator de risco que pode desencadear doenças como, por exemplo, para a moçada, obesidade, excesso de gordura, a gente associa principalmente com doenças cardiovasculares. Não tem a ver, nesse caso lá, com anemia. Não tem a ver com beriberi, que é a falta de vitamina B1. Não tem a ver com fenilcetonúria, que é a condição genética, nem com escorbuto, que é a falta de vitamina C. Mas tem a ver com um tipo de diabetes, chamada lá de diabetes tipo 2. O que, aliás, é a última lembrança da gente na aula de hoje. Quando a gente fala lá em obesidade, ela é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, porque ela leva a um quadro chamado de síndrome metabólica. Síndrome metabólica, um conjunto de fatores de risco que vão aumentar a possibilidade de um indivíduo ter doenças cardiovasculares e um tipo de diabetes chamada de diabetes tipo 2. Então, não apenas a obesidade é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde do Brasil, como ela aumenta o risco de outras doenças, doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2. Alguém vai lá e reclama, ô Landim, mas está falando da aula de nutrição, obesidade não tem a ver só com nutrição. Claro que não. Obesidade é uma condição que ela é multifatorial. Ou seja, vários fatores envolvidos aqui na brincadeira. É inegável que dentre os vários fatores relacionados com a obesidade, nós temos o estilo de vida. E quando a gente fala em estilo de vida, tem a ver exatamente com alimentação, muito carboidrato, muita gordura, pouca fibra. E sedentarismo, né? Ou seja, falta de atividades físicas. Além, claro, do estilo de vida, fatores de risco para o cara desenvolver obesidade e automaticamente síndrome metabólica vão acabar incluindo aspectos de genética, aspectos de hormônios, e aí vai. Por isso que a gente diz que é multifatorial, né? São vários fatores envolvidos na obesidade, né? Estilo de vida, genético, hormonal. Alguns, infelizmente, a gente não tem como controlar. Hormônios, às vezes, não dá para controlar. Genética, não tem como você controlar. Você já nasceu, já tá lá. O que não dá para controlar, infelizmente, não dá. O que dá para controlar talvez, seja interessante fazer atividades físicas, você ingerir menos carboidrato, menos gordura, mais fibras, para poder diminuir as possibilidades tanto de doenças cardiovasculares
como de diabetes tipo 2. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que tenha sido tão bacana para vocês quanto para mim. Um abraço e continuaremos aqui, viu, moçada? No nosso Ferreto Plus no YouTube. Tchau, tchau!